Fundo imobiliário de gestão ativa ou de gestão passiva? Qual que é o melhor? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa notícia aqui que foi publicada. Na realidade é uma discussão que saiu explicando que os fundos de gestão passiva perdem espaço no mercado. E fazendo um comentário, querendo saber se ainda vale a pena investir nesse modelo de fundo imobiliário. Para ser bastante sincero, eu já adianto que eu tenho uma preferência pela gestão passiva, mas eu vou explicar aqui nesse vídeo quais seriam os meus entendimentos, apesar de respeitar muito os administradores de fundos. E se você está chegando agora no canal e gosta desse conteúdo de investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro, inscreva-se e marque o sininho de notificações para ser avisado de todo vídeo que eu publicar por aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui vendo uma afirmação da matéria que eu achei um pouco forte demais. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha só, a matéria ela fala o seguinte, que os fundos que contam, ele faz aqui uma estatística, que diz que dos 104 fundos imobiliários que compõem o IFIX. Agora, antes de continuar, só explicando o que é gestão ativa e o que é gestão passiva. Então, a gestão ativa é aquela na qual o gestor vai fazendo escolhas. Então, ele procura adquirir novos imóveis, ele vende alguns imóveis, ele adquire alguns fundos imobiliários. Enquanto que a gestão passiva não, ela simplesmente tem um determinado imóvel ali e ela administra aquele imóvel. Basicamente, ela administra aquele imóvel específico. É óbvio que quando nós estamos falando de gestão passiva, fica bem difícil você falar de gestão passiva de um fundo de fundos, ou seja, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, até porque não faria muito sentido você ter um fundo de fundo com a carteira travada. Então, realmente, para uma gestão do que é chamado de fundo de papel, ou seja, para a escolha de ou fundos ou crédito ligado ao setor imobiliário, não faz sentido você ter uma gestão passiva. É óbvio isso. Porém, quando se trata dos fundos de tijolos, e que os fundos de tijolos são, na sua essência, aquela coisa mais parecida com o imóvel em si, que a gente tem a noção de como é que compra e tudo mais, qual é a renda que gera aquele imóvel, então não faz sentido. Aliás, não é que não faça sentido. Para mim, a gestão passiva ela é uma gestão mais adequada e eu vou comentar sobre isso aqui. Vamos dar uma olhada, então, voltar naquela matéria e ver aqui o que estava sendo dito com relação a isso. Então, vamos lá. Então, atualmente, 104 fundos imobiliários que compõem o índice, o IFIX, o índice dos fundos mais negociados na Bolsa, 99 contam com gestão ativa, certo? E aí, ele complementa aqui o seguinte, que dá liberdade ao gestor de vender e comprar ativos em busca de aumentar o patrimônio da carteira. Isso aqui é tranquilo, realmente o objetivo do gestor é aumentar o patrimônio da carteira e, consequentemente, maximizar os dividendos para os cotistas. Veja, aqui complica um pouquinho e eu vou explicar. Objetivo busca aumentar o patrimônio da carteira, Então, se o fundo de investimento, o gestor e o administrador do fundo são remunerados pela taxa de administração que se aplica em geral ou sobre o patrimônio ou sobre o valor de mercado, é claro que quanto maior for o patrimônio ou o valor de mercado, em geral o que o pessoal faz no lançamento ele coloca lá valor mínimo ou patrimônio. E se o fundo for listado no IFIX, se o fundo passar a compor a carteira do IFIX, o valor de mercado.
Muito bem. Então, qual é o principal condutor? O que o administrador está olhando? O que o gestor está olhando? Ora, se eu tiver um fundo gigantesco, eu vou ter uma rentabilidade, eu vou ter um ganho maior, porque a minha taxa de administração, a minha taxa de gestão vai se aplicar sobre um valor maior. Agora, dizer que para maximizar os dividendos para os cotistas, nem sempre isso é um resultado direto disso. Porque, por exemplo, se nós estivermos falando de fundos de tijolos, isso é um pouco mais complicado, porque imagine que você tenha um determinado ativo rendendo ali. Vamos imaginar que um determinado ativo renda, tem dois ativos, né? Ele tem um ativo inicial que rende 10 milhões de aluguel por mês. Aí o fundo resolve comprar um outro imóvel e para esse novo imóvel, com o mesmo valor do imóvel atual, o aluguel só gerará 8 milhões de reais por mês. Observe, se forem lançados, respeitado o valor patrimonial, a mesma quantidade de cotas para comprar o novo fundo e o valor da cota foi idêntico ao valor do fundo como ele estava, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, no lugar da rentabilidade ser mantida em 10 milhões dividido pelo número de cotas, vai passar a ser 18 milhões dividido pelo dobro de cotas. Então, se a gente fizer uma conta boba aqui, a gente vai ver que, se eu considerar a mesma quantidade de cotas anterior, eu vou cair a minha rentabilidade de 10 milhões para 9 milhões. Seria 18 dividido por 2, porque você dobrou o número de cotas. Então, observe que a entrada do novo patrimônio, ela reduziu o resultado total do fundo considerado com base no número de cotas. Isso aí reduz o dividendo. E aí você, obviamente, você vai se perguntar, vai virar e vai dizer assim, ora, mas veja bem, o fundo ele tem que mostrar um rendimento, um dividendo maior para poder atrair mais investidores para comprar aquelas cotas. Sim e não. Primeiro, por quê? Primeiro ponto é que a rentabilidade do fundo, teoricamente, não existe nenhum impedimento que ela caia com o tempo. É possível que ela caia com o tempo. A segunda questão, você dava uma rentabilidade, agora caiu um pouquinho por algumas razões, ou porque o valor da cota subiu, ou porque você aumentou o número de... cresceu o patrimônio sem manter a mesma rentabilidade que o patrimônio adicional tem com relação ao patrimônio que já existia no fundo, com o patrimônio legado do fundo, aquilo que já existia, você aumentou o patrimônio do fundo, porém esse novo patrimônio não vinha com a mesma rentabilidade que o patrimônio anterior. Outra coisa, então, quer dizer, não existe esse compromisso com o volume, né, o nível de resultado, né, dessa forma. E outra coisa é que, em geral, essas cotas elas são oferecidas também para os investidores que já estão no fundo. E, obviamente, eles se sentem tentados a adquirir mais cotas em função do lançamento lá e acaba sendo uma boa parte vendida para isso aí. Mas isso aí realmente não é um tema muito claro. Quer dizer, que o novo investidor pode olhar para esse aumento, o investidor existente pode olhar para esse aumento de cotas e dizer assim, ah não vou entrar nisso porque eu vou receber teoricamente menos pelo valor. Então, já que eu vou reduzir o valor que eu recebo pelo que eu já tenho lá, eu não vou alocar mais recursos nesse fundo. É possível acontecer também. Mas, volto a dizer, precisa de um olhar mais refinado para poder perceber isso. E aí, eu vou mostrar aqui para você também vou pegar aqui três FIIs aqui, tá? 3 fundos imobiliários, só para mostrar uma coisa. Vamos dar uma olhada nesse daqui, olha. Esse aqui é o HGBS 11, que é um fundo de shoppings.
Então vamos lá, vou pegar esse daqui que é o HGBS 11, né? Que tem uma cota patrimonial aí de 215, tem uma cota de mercado que estava em 180 quando saiu esse relatório gerencial, e ele tem uma taxa de administração até boa para ser um fundo que inclui a taxa de gestão, né? Para ser um fundo de gestão ativa. Então tá aqui, ele cobra 0,60, né? 0,60 ao ano sobre o valor de mercado das cotas, porque esse fundo aqui é um fundo grande, tem 1,8 bilhão de reais e está lá no IFIX, né? Muito bem, o que acontece? Está aqui o código dele, HGBS 11. Mas vamos ver o que aconteceu com as emissões, ofertas concluídas. Olha só, esse fundo fez 8 emissões de cotas. E aí, é claro que você vai dizer assim, poxa, mas ele fez 8 emissões de cota, ele sempre comprou coisas melhores e tal. Não necessariamente, né? Pode ser que ele tenha comprado ativos que venham por conta de uma redução no valor por exemplo, ele comprou ativos que tenham rentabilidade menor do que o estoque dele, ou dado o influxo, né? Quer dizer, uma grande possibilidade de entrada de recursos no fundo por conta de procura e tal, o que ele viu? Ele viu uma oportunidade de aumentar o patrimônio do fundo e ofereceu novas cotas com os seus cotistas anteriores, olhando para aquilo e sem, quer dizer, podendo fazer muito pouco, né? Inclusive eu estava vendo alguns relatórios, não estou falando, isso aqui também é só avisando, não se trata de oferta, nem indicação, nem desindicação, aqui se existe essa palavra, eu estou simplesmente trazendo informações sobre o fundo que estão disponíveis na internet, estou fazendo uma leitura aqui com você, não é indicação de investimento nem de desinvestimento. Muito bem, então, nesse sentido, o que acontece? Ele fez 8 emissões. É claro que você pode pegar um fundo passivo que faça uma outra emissão. É possível? Como assim? Como seria isso? Imagine que um fundo tenha, e eu vou dar o exemplo agora, imagine esse fundo aqui, que é o Shopping Pátio Higienópolis. Esse fundo recentemente, está aqui, olha, veja a taxa de administração dele, uma taxa de 0,2% ao ano sobre o valor de mercado. É evidente que ele tem que custar mais barato. Por quê? Porque ele não tem uma gestão ativa, é simplesmente uma administração daquele negócio que está acontecendo ali. Esse fundo, recentemente, ele fez uma tentativa de captar recursos no mercado, dos seus investidores, para quê? Fazendo uma nova oferta, para adquirir o restante do shopping. Então ele queria adquirir o restante do shopping. Essa oferta está em aberto, ainda não foi concretizada, foi suspensa porque o valor patrimonial do fundo estava não estava bem distante, mas estava distante do valor de mercado. Então o valor de mercado estava abaixo e o valor de lançamento do fundo estava sendo feito, de lançamento dessas novas cotas, estava sendo feito pelo valor patrimonial. E aí fica complicado porque o investidor olha assim, por que eu vou pagar mais numa cota se eu poderia pagar um valor menor? É claro que tem toda uma justificação, você pode chegar e dizer assim, mas se você fosse comprar uma quantidade dessa de cota no mercado, o valor da cota não seria esse, seria bem maior e tudo mais, enfim, mas o administrador preferiu deixar isso para depois. Esse é um exemplo que eu dou aqui, mas se você olhar para trás, você não tem teoricamente mais nenhum lançamento. Um outro exemplo, e aqui vamos dar uma comparada também com um outro fundo também que está passando por alguns problemas com relação a problemas tributários, né? Mas olha só para esse fundo aqui. Ele tem uma taxa de administração de 0,1% sobre o patrimônio líquido do fundo, né? 0,1, 0,10. Né? Então, bem abaixo do que está ali previsto. E a gente pode olhar a despesa que esses fundos têm, que é uma despesa
menor, né? Eles têm um custo menor, até porque ele não tem toda uma equipe de análise e tal que vai ficar ali atrás. Basicamente, você vai ter eventualmente no caso desse fundo aqui, você vai ter alguma necessidade de contratar um advogado ou coisa dessa natureza, como é o caso, para poder defender o fundo em função dessa confusão que está tendo aí. Obviamente, quero deixar bem claro que o fato da gestão ser passiva ou ativa não é um determinante para você escolher a sua aplicação no fundo imobiliário. Porém, é um ponto a considerar, inclusive dependendo de qual é a sua visão com relação a que tipo de papel o fundo imobiliário vai ter na sua carteira. Se é uma visão de que você quer um investimento em imóveis, né? Você quer exatamente um investimento em imóveis, mas você não quer um investimento em risco de empresas imobiliárias, né? Então faz sentido você pensar num fundo que seja de gestão passiva, porque ele vai ser o mais próximo de um investimento em imóvel. Por outro lado, e aí você também tem que olhar o seguinte: a oferta desses fundos acaba sendo um pouco menor, justamente por quê? Porque o interesse, aliás, bem menor, né? Porque o interesse dos administradores de fundo, obviamente, é ter liberdade para escolher os ativos e, inclusive, liberdade para, dependendo de como esteja o regimento do fundo, né? O regulamento do fundo, dependendo de como esteja o regulamento do fundo, comprar mais imóveis ou, inclusive, se endividar, gerar dívida para aumentar a carteira imobiliária do fundo. Tá? E alguns regulamentos de fundos dão autonomia para o administrador e gestor até um determinado limite, e em cima desse limite, esse administrador e gestor faz essa atividade. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Se você gosta desse conteúdo e ainda não fez sua inscrição, inscreva-se. Se você gostou, deixa aí nos comentários também se você prefere o fundo com gestão ativa ou com gestão passiva. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!